Bom dia, paz do Senhor Jesus. A nossa leitura está muito emocionante. Atos 19, 24. Nós vimos que um certo ourives, de nome Demétrio, se ajuntou com outros da mesma profissão e disse: Varões, vós bem sabeis que deste ofício nós temos a nossa prosperidade. E bem vedes que ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente ao perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Bom, vamos pensar o que está acontecendo. Aqueles homens viviam de fabricar objetos como amuletos, miniaturas do templo, ou então pequenas grutas com imagens da Diana dentro. E com Paulo pregando, o seu lucro com as imagens estava ameaçado. Eles tinham medo de que a sua profissão caísse em descrédito e o próprio templo fosse destruído. Então, ouvindo isso, aqueles ourives encheram-se de ira e clamaram dizendo: Grande é a Diana dos Efésios! E encheu-se de confusão toda a cidade. E unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios companheiros de Paulo na viagem. Então a solução que eles acharam, Começaram a exaltar a Diana no grito, começaram a gritar, invadiram o teatro e agarraram os 2 companheiros de Paulo. Paulo, então, queria se apresentar ao povo, mas ele foi impedido pelos discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentassem no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinha juntado. Ou seja, a maioria gritava, fazia barulho, mas nem sabia por quê. Então tiraram Alexandre do meio da multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo, ele queria explicar. Mas quando conheceram que ele era judeu, todos unanimemente levantaram a voz clamando pelo espaço de quase 2 horas gritando: Grande é a Diana dos Efésios! Grande é a Diana dos Efésios! 1 minuto para nós entendermos o que está acontecendo. Passaram 2 horas gritando a mesma coisa. Por quê? Alexandre ia discursar. Ele ia se explicar ao povo, mas ele era judeu. E quando reconheceram como judeu aquele que ia falar, começaram a exaltar a Diana novamente. Porque eles sabiam que judeu condena pela lei de Moisés o fazer, o ter e o adorar os ídolos. E o medo, provavelmente, era de sair perdendo naquele discurso. Então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxeste nem são os sacrílegos e blasfemos a vossa Deus. Aquela cidade tinha sua própria crença e não era pequena, era muito conhecida. Aqueles homens não eram sacrílegos, ou seja, não iam profanar a crença, o lugar ou os objetos considerados sagrados por toda a cidade. E este escrivão está dizendo que aqueles homens não estavam blasfemando da vossa deusa. Mas, se Demétrio
e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências, há procônsules que se acusem uns aos outros então. Mas, se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. O que ele estava querendo dizer é: se tem alguma coisa contra, vai até o tribunal, processa, chama o advogado, mas não fica na rua fazendo isso. E ele ainda continua: na verdade, até corremos o perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar esse concurso. Ou seja, não tem causa alguma para justificar esta bagunça toda. E tendo dito isso, despediu o ajuntamento. Ufa! Eu sei que a coisa é séria, mas tem hora que a gente ri dessas coisas. Aquela multidão, metade deles não sabia nem o que estava fazendo ali. Tá todo mundo gritando, vou gritar também. E depois o escrivão falando, se vocês têm uma coisa um com o outro, vá até o tribunal, processa, discute lá, não fica fazendo essa bagunça. Mas aqui terminamos o capítulo 19 e amanhã começaremos o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Está acabando, hein? Só tem mais 8 capítulos.